Universidade Federal de Rondônia. Nós estamos aqui para abordar o capítulo 7, informar e envolver os pais 10 novas competências para ensinar. Estamos aqui eu, Rose, minha colega Paula, Patrícia e Cleice. E a Patrícia ela vai dar uma contextualizada no início do capítulo. O autor, ele começa falando sobre a participação dos pais na escola. Tanto os pais comuns quanto os pais burgueses. Sabemos que quem dominava a escola eram os pais burgueses. Eles tinham esse controle tanto da escola pública quanto da escola privada. Já no final do século XIX para o início do século XX, né, o sistema ele passa a ser unificado, ou seja, todas as crianças passam pela mesma escola, né? E o Perrault, ele enfatiza que a escola, ela constitui uma máquina de privar os pais da educação dos filhos, ou seja, a escola ela molda as crianças como bons cidadãos, bons trabalhadores e excelentes consumidores, né? É a escola que tem esse papel de tornar a criança à maneira deles, e por este motivo a escola ela se torna obrigatória. E por que ela se tornou obrigatória? Porque anteriormente as crianças elas não tinham vontade de frequentar a escola e nem os pais de confiar na mesma. Então eles vêm pregando um discurso a importância da criança na escola, de frequentar a escola, para quê? Para instruir essa criança, né, e livrar as crianças dos maus tratos, pois como eles ficavam em casa, eles eram obrigados a trabalhar desde cedo. Então o discurso que era pregado que seria para instruir essas crianças, né, e tirar essas crianças de sofrer esses maus tratos, enquanto a finalidade seria disciplinar essas crianças, cuidar da higiene e educar essas crianças através de uma educação cívica, né? E normatizar tudo isso, a começar por uma língua que não era uma língua falada no seu dia a dia. Então, o autor, acompanhando este ponto, ele fala que ainda que hoje a escola não fosse obrigatória, ainda assim os pais optariam em levar as crianças para a escola, porque eles acreditam que a escola tem essa participação importante na formação capital das crianças, para o futuro das crianças, porque elas trazem essa oportunidade das crianças terem um diploma para uma vida profissional posteriormente de sucesso. Então, ele diz que ainda assim não se passou pela cabeça das sociedades modernas, as sociedades desenvolvidas, devolver para os pais a educação de uma forma plena das crianças. Não passou pela cabeça dessas sociedades, né? Então, a escola hoje, ela não é imposta, mas ela é imposta de uma forma camuflada. Então, se a imposição existe, ainda subsiste, ela existe sobre as crianças. Na verdade, todos os adultos se unem acreditando que sabem o que é melhor para a formação dessas crianças, né? Eles têm como objetivo polir, né, essas crianças. Então, alguém que observa de longe vai dizer que a relação dos pais com os professores se dá somente pela questão dos pais terem a necessidade de ter alguém que possa cuidar dos filhos deles, e que tem esse tempo para cuidar, porque os pais trabalham, então eles não têm, eles precisam de alguém que cuide e que eduque os filhos como eles educariam. Então alguém de longe pode dizer que a relação dos pais e dos professores se dá só quanto a isso, mas na verdade não, né? Existe algo muito além disso, e que é necessário um diálogo para que essa relação se dê de forma efetiva. Então, assim, partindo da premissa, né, do que a Cleice falou, o que os professores fazem? Eles criam uma certa resistência nesse diálogo com os pais, mas não porque eles não queiram que os pais não participem, mas sim porque os próprios professores têm de alguma maneira, uma certa dificuldade em relação às suas práticas. Então, assim, seria absurdo dizer que essa relação entre família e escola é só, assim, uma mera questão de competências. Porém, se essas competências viessem de ambas as partes, escola, família, ainda assim poderia ser mantido um diálogo, né, mais harmônico. Porque, assim, é perceptível que nos lugares onde as coisas dão certo,
você percebe a capacidade de cada indivíduo de considerar o ponto de vista, né, e as expectativas do outro. Então, nesse caso, para o autor, informar e envolver os pais é uma palavra de ordem e, ao mesmo tempo, uma competência. E dentro de tudo isso que nós trouxemos até aqui, o autor retém que existem 3 componentes que fazem parte dessa competência global. A primeira delas, no caso, seria dirigir reuniões de informações e de debate, que consiste em que os professores respeitem a individualidade dos pais. A segunda delas seria fazer entrevistas. Nessa competência consiste em que o professor, o profissional, não gaste energia tentando se defender ou impor a sua opinião, mas ao contrário, que ele considere ouvir, compreender e dialogar com o outro. A terceira delas é envolver os pais nos saberes. Essa competência consiste em que não se envolver os pais não é apenas envolver os pais no trabalho escolar, mas nas práticas e nos métodos ativos e inovadores para uma melhor democratização do diálogo. E dentro do que nós abordamos e finalizando os nossos comentários e as nossas considerações. Sim, as nossas considerações, obrigada. E as nossas considerações, nós compreendemos que competência não consiste em impor um ato dominante, mas sim em uma democratização do diálogo, do eu com o. Então, nós compreendemos até aqui, diante de tudo que foi abordado, que competência não consiste no ato de dominar, mas desenvolver uma relação equilibrada entre pais e professores. Bom, nós agradecemos a quem estiver nos assistindo. Nós vamos deixar o link do